A história de Fate Grand Order começa no ano de 2018, no Centro de Observação Caldea. O japonês Hitsuka Fujimaru era um dos muitos candidatos para Master. Eu não vou perder meu tempo aqui explicando o que é um Master. Você que assiste Fate já deve saber o que é um Master. Calma lá, Alter, não precisa toda essa agressividade. Mas resumindo, assim que o Fujimaru chega na Antártica, vindo diretamente do Japão, ele passa por uma pequena simulação e acaba desmaiando por ser a primeira vez que ele participa de algo desse tipo de simulação de batalha, e desmaia e acaba dormindo no chão por causa do cansaço dessa simulação. Nesse meio tempo, nós somos acordados por uma garota de cabelos rosados, que também é uma das candidatas a Master da Caldeia. Esse bicho era clichê de comédia romântica, só. Nós também acabamos fazendo amizade com uma criatura fofinha e peluda chamada Fo. Isso é interessante porque a garota, que nós descobrimos que o nome se chama Mesh, afirma que o Fo não faz amizade com ninguém além dela. Por isso, o Fujimaru acaba ganhando o título de segundo cuidador do Fo na Caldeia. Nesse meio tempo, nós conhecemos o professor Levi Leno, que nós descobrimos mais tarde ser um dos magos mais importantes da Caldeia, por ter criado as lentes Sheba ou Shiva, dependendo da tradução que você pegar, que são as lentes que a Caldeia usa para ver o futuro. E assim que nós encontramos o Levi, ele fala algo interessante, que é: a Mesh não faz amizade com ninguém, mas teve uma facilidade para fazer amizade com o Fujimaru. E nas palavras da Mesh, foi porque o Fujimaru é muito humano, em comparação com todo o pessoal que vive na Caldeia, que é um bando de gente especial. Mas logo depois o Fujimaru vai para a nova reunião que está acontecendo imediatamente da diretora com todos os membros das equipes de Rage Fit. O nome da diretora é Olga Marie Animusfiri, que é uma das muitas lords da Torre do Relógio, e ela organizou as equipes de Rage Fit atual depois de enviar um pedido para a ONU pedindo para realizar o Rage Fit. O Rage Fit nada seria mais do que uma viagem no tempo para corrigir falhas que ocorreram na história humana e que ameaçam a existência da humanidade no futuro. Ela fez isso depois de uma grave ameaça que aconteceu há 6 meses, que fez as luzes da lente Sheba, que vê o futuro da humanidade, apagarem. Para consertar essa ameaça e impedir que o futuro da humanidade seja apagado, 48 pessoas foram escolhidas de todo o planeta para serem enviados para o passado através de Rage Fit e consertar essa singularidade que acontece na cidade de Fuyuki e impedir que a humanidade seja apagada no futuro. Epa, mas isso não é em Fuyuki 2004? Na nossa Guerra do Graal? É isso mesmo que você falou, meu caro show. A Caldeia não sabe o porquê aconteceu essa irregularidade, e é exatamente por isso que as equipes de Rage Fit vão se dividir em alguns turnos, principalmente entre equipe A, B, C, e enviar o passado por partes para consertar a singularidade. Nossa, mas então o Fujimaru deve ser da equipe A, com certeza, né? Quer dizer, o protagonista, ele deve ser da equipe principal. Na verdade, vovô Muramasa, acontece que o Fujimaru é o último candidato de Master selecionado. Na verdade, ele é só um humano normal mesmo, nem mesmo um mago ele é. Acontece que, como não tinha outro candidato para Master no mundo, a Caldeia não teve escolha senão colocar o Fujimaru para preencher a última vaga que estava sobrando e precisava de alguém só para ser preenche vaga mesmo. Na verdade, ele nem sabia de nada do que estava acontecendo ali, e para piorar as coisas, ele dormiu no meio da explicação da diretora, coisa que fez ele levar um tapa da nossa querida Olga Marie e sendo mandado para a sala do médico, ou melhor, o quarto dele, que estava sendo ocupado pelo médico, Dr. Romani. Ele era só um médico normal. Ou era isso que nós pensávamos? Nada de realmente importante acontece aí, exceto os dois se conversarem e terem ficado bem amigos nesse exato momento. Até que de repente, o Dr. Romani recebe uma ligação do professor Levi Lenu pedindo para ele ir até a sala de controle. O Levi pensava que o Romani estava no consultório de médico dele, só que ele na verdade estava no quarto do Fujimaru, que ficava um pouquinho mais distante da sala de controle, e isso faz com que o Dr. Romani acabe chegando um pouco atrasado para o Rage Fit. Mas é exatamente isso que salva a vida do Dr. Romani,
pois naquele mesmo instante, os Inage alerta da Caldeia começam a tocar desesperados. E enquanto Fujimaru corre para a central de Rage Fit para ver se a Mesh ainda estava viva, o Dr. Romani vai tentar consertar a Caldeia e impedir que o que sobrou dela também seja destruído, pelo que ele conclui que foi um ataque e uma sabotagem de algum inimigo escondido na Caldeia. Nesse meio tempo, o Rage Fit acaba sendo ativado por acidente mesmo sem ter ninguém lá, e acaba mandando Mesh e o Fujimaru para a singularidade que estavam programados em Fuyuki no ano de 2004. Nesse meio tempo, um dos espíritos heróicos que estava guardado na Caldeia acaba se fundindo com a Mesh e ela acaba se transformando em uma semi-serva. O único problema é que a Mesh não sabe qual foi o espírito heróico que se fundiu com ela. E por favor, sem spoiler nos comentários, tudo vai ser explicado nas continuações da nossa série contando a história de Fate Go. Então sem spoiler nos comentários, por favor. Mas enfim, por ela não saber qual foi o espírito heróico que se fundiu com ela não sabe qual é o fantasma nobre dela e por isso ela não sabe como ela deveria lutar. Tudo que ela sabe é que ela tem um grande escudo em forma de floco de neve que ela usa para bater em quem aparecer na frente dela. Inclusive, tem uma pequena mudança do jogo pro filme nessa situação aí, porque no jogo a Mesh sozinha luta e derrota a Shadow Medusa, enquanto que no filme o Caster Cthulhu aparece nessa hora para ajudar ela a derrotar a Medusa. No jogo nós temos a nossa primeira ligação com o Dr. Romani nessa hora, que reclama da roupa que a Mesh está usando e acaba descobrindo que a Mesh virou um semi-servo e forçando seu contrato com Fujimaru para poder eles dois sobreviverem na singularidade quando o Rage Fit forçado acabou acontecendo. Por isso ele passa para eles uma nova localização de uma linha de lei onde eles têm que ir para estabelecer uma conexão estável, porque devido ao ataque que a Caldeia sofreu, todas as conexões que a Caldeia usa para se comunicar com Fujimaru e a Mesh do futuro estão estáveis, e por isso eles precisariam de uma linha de lei para poder realmente ter uma comunicação estável e o Fujimaru poder convocar outros servos que estão registrados nos arquivos da Caldeia. Depois de chegar nessa linha de lei, nós encontramos ninguém menos do que a diretora da Caldeia, a diretora Olga Maria Animus Filho, que por algum acaso foi a única transportada para essa singularidade com o Fujimaru e a Mesh, já que ela era a única naquela situação que não estava na cápsula dos Masters da Caldeia. Logo depois disso, nós somos atacados por um Shadow assassino do braço amaldiçoado e a Mesh consegue lutar contra ele facilmente até, mas logo depois aparece um Shadow Benkei que nós quase morremos se não fosse pelo Caster Cthulhu aparecendo nessa hora e se oferecendo para ajudar os dois. Embora o Fujimaru acabe concluindo que o Cthulhu é um velho pervertido por causa dos comentários que ele acaba fazendo da roupa da Mesh. Opa, peraí. A singularidade está muito diferente do que foi a Fuyuki. O braço amaldiçoado não participou da guerra de Fuyuki, foi Sasaki Kojiro, e nem tinha Benkei na guerra de Fuyuki. E o Cthulhu não era um caster. Que diabo está acontecendo aqui? Isso é o que nós chamamos de singularidade, meu caro show. Um evento que distorceu em muito o que deveria realmente acontecer na história apropriada e distorceu de tal forma que é uma ameaça para a humanidade. É uma tamanha ameaça que a diretora chega a mencionar que talvez nem mesmo a Counterforce consiga interferir em uma singularidade. Oh, diacho, agora danou-se. E durante isso, o Cthulhu acaba formando uma aliança e chamando o Fujimaru de mestre temporário dele até essa guerra acabar, porque aparentemente o Graal foi corrompido e acabou corrompendo a Saber atual dessa guerra de Fuyuki. Essa Saber acabou derrotando todos os outros servos e o único que falta para conseguir realmente terminar a guerra é derrotar o Cthulhu. E por isso a Caldeia e o Cthulhu acabam se tornando aliados durante esse primeiro momento. E apesar de ele lamentar por não ter sido invocado como um Lancer, onde ele poderia facilmente derrotar a Saber com um único golpe, mesmo assim o Cthulhu acaba treinando a Mesh e ajuda ela a liberar um primeiro protótipo do fantasma nobre dela, Lord Caldeia, nome dado pela nossa querida diretora. Depois de treinar um pouco a Mesh, ela e o Cthulhu, junto com o Fujimaru e a Olga, vão direto para a caverna onde a Saber está escondida com o Graal. Lá eles travam uma luta contra o Archer, no caso...
esse arte não é nenhum de nós, não. Ignore. Qualquer fã de Fate já deveria estar acostumado com isso. Fato é que o Cult-Lan e a Mesh conseguem derrotar o Art, e logo depois tem uma luta contra o Saber que eles descobrem ser o Rei Arthur. Durante essa luta, o Rei Arthur acaba se segurando um pouco depois de perceber algo que tinha a ver com a Mesh e acaba sendo derrotada pelo Fantasma Nobre do Cult-Lan. Com isso, a singularidade estava totalmente completa e nós tínhamos cumprido nosso objetivo e salvado o mundo. Ou pelo menos isso era o que nós pensávamos. Quando emerge do meio da calamidade do Graal, ele, o professor Lev Leibu, o amigo mais próximo da diretora e a única pessoa em quem ela confiava, alguém que era como um pai para ela. Ele foi responsável pelo ataque da Caldeia e por quase ter matado o diretor, além de ter levado 47 candidatos a Master à criogenia instantânea. Ele não tem nenhum interesse pela Mesh ou pelo Fujimaru, mas naquele momento, sem que os dois possam fazer nada, e agora que Cult-Lan havia ido embora, agora que a Guerra do Graal tinha acabado, ele pega a diretora Olga Maria e usa ela como combustível para o seu plano, fazendo com que a diretora venha sofrer um número de mortes infinitamente. E então, enquanto vem a diretora morrer infinitamente, por tempo infinito, uma quantidade de vezes, sendo ressuscitada apenas para morrer de novo, sem que os dois possam fazer nada, Fujimaru e Mesh são levados de volta para Caldeia, vendo a diretora morrer, sem que os dois pudessem fazer nada. E logo que o Fujimaru volta para a Caldeia, ele descobre que não era só a singularidade de Fuyuki. Outras 7 singularidades foram liberadas ao longo da história humana, e ele era o único Master na Caldeia. Mais do que isso, toda a história da humanidade havia sido apagada do presente, e só sobrava ele, Mesh e a equipe da Caldeia para salvar a humanidade e restaurar as 7 singularidades para convergir de volta à história da humanidade e salvar o nosso futuro. Essa era a missão que somente Fujimaru poderia fazer. Essa era a Grand Order. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa é mais uma das muitas histórias que vai ser contadas na maratona, contando a história de Fate Grand Order. Então, se você gostou, já deixe seu like, comenta, compartilhe, deixa aquele feedback positivo para nós continuarmos trazendo a história de Fate Grand Order. Nós somos o Remy Guerrilla e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito.